por causa dos filhos de Israel. Qual era o motivo dessa recepção? O povo de Israel estava vindo e a cidade fecha a porta. Queridos, a história de Israel fazia com que as nações vivessem assustadas. Quando alguém dizia, Israel está vindo para tal cidade, aquela cidade ficava apavorada. Por quê? Onde Israel entrava, Deus entrava com Israel e o inimigo caía por terra. Eu quero dizer para você, onde você entrar, Deus vai entrar com você, o inimigo vai cair por terra. Essa palavra de Deus nessa noite é uma revelação para a sua vida. Deus está no controle das coisas e Ele vai lutar por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que provavelmente a maioria de nós temos conhecimento da história de Josué. Josué foi um homem que ajudou Moisés, serviu a Moisés no deserto por 40 anos, esteve ao lado de Moisés na missão de levar o povo de Israel para a terra prometida. Quando Moisés morreu, Josué recebe a incumbência de continuar a jornada. Ele recebe ali a ordem de Deus para continuar levando o povo até a terra prometida. Queridos, era dia de festa. Josué agora estava assumindo o comando de Israel, mas ele recebeu como presente um desafio: atravessar o Rio Jordão e conquistar Jericó. Muitas vezes, no momento de glória, que você espera receber aplausos, você recebe muitas vezes obstáculos, barreiras, para que você possa suplantar, porque o nosso Deus, Ele trabalha de maneira diferente. Nosso Deus, Ele age de uma maneira que os homens não entendem. A palavra de Deus diz: e a palavra, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, porque as pessoas não conseguem entender a palavra de Deus a não ser pela unção do Espírito Santo. Josué recebe a missão de conquistar Jericó. Queridos, não era fácil para Josué conquistar Jericó. Jericó é uma cidade forte, uma cidade de muros altos. Eu estava lendo a história de Jericó, e os muros daquela cidade tinham 9 metros de altura. Aproximadamente essa parede nossa vai ter 3 metros de altura, então seria 3 vezes mais a altura do muro. Quem estava do lado de fora não tinha noção do que tinha dentro. Para piorar, o muro era 3,5 metros de largura, quase a metade desse salão, ou mais que a metade, né? Essa era a muralha de Jericó. Esse era o obstáculo que Josué estava enfrentando. Queridos, aqui nós vemos Josué lembrando da promessa de Deus. Mesmo que nós lemos aqui que Deus disse para Josué: olha aqui, Jericó eu tenho dado na tua mão, e eu serei o seu rei e seus valentes e valorosos. Então o que Deus falou para Josué? Jericó é sua. Eu já conquistei Jericó para você. E aí ele vai tomar posse da Jericó que Deus tinha dado. Ele encontra muros de 9 metros de altura e 3,5 metros de largura. Obstáculo grande, uma grande muralha. Queridos, muitas vezes nós agimos assim. Nós recebemos promessas de Deus e não entendemos por que o obstáculo nos vem tão grande. Nós encontramos dificuldades terríveis para conquistar aquilo que Deus nos prometeu. Mas o que Deus nos quer ensinar é que nós precisamos crer na promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, ela não falha. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, pode crer. Pode esperar, pode guardar que você vai receber a promessa de Deus que não falha. Quantos de nós temos vivido uma vida fortalecida por uma promessa? Você passa por lutas, por batalhas, mas você se lembra: eu tenho uma promessa de Deus. Semana passada, em um momento difícil da minha vida, o Espírito Santo falou para mim: você nasceu para vencer. Uma promessa de Deus. E às vezes nós olhamos: Deus, o Senhor prometeu isso e eu não estou vendo acontecer. Jericó estava cercada, fechada. Josué olhava: Deus, o Senhor falou que é minha, mas por que fechou a porta para mim? Muitas vezes você tem batido em portas fechadas.
ou do emprego, ou de alguma solução de problema, ou de uma situação que você enfrenta, e você pergunta: Deus, por que você fechou a porta para mim? Aleluia. Quando Deus promete algo para nós, Ele faz tudo para cumprir, mas o inimigo faz tudo também para tirar de nós. Há uma batalha, há uma luta. O inimigo não quer ver nós tomando posse das promessas de Deus. Por isso ele faz armadilhas, ele arma obstáculos, situações que nos levam a temer, nos levam até mesmo muitas vezes a duvidar da promessa de Deus. Olha, Josué poderia ser o grande motivo dele dizer: Deus, não é verdade o Senhor falou. O Senhor disse para mim que Jericó está na minha mão, que o rei, que os meus soldados valentes dele vai ser tudo subjugado por mim. Agora fecharam a porta, não tem como entrar. Nós começamos a duvidar daquilo que Deus falou. Nós começamos a temer. Será que vai se cumprir? Quantas vezes você já falou isso? Será que vai cumprir mesmo o que Deus falou? Será que foi Deus quem falou? Aleluia. Se você está de posse de uma promessa de Deus, não temas, creia, você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você. Deus vai fazer, porque Ele não falha. Deus nunca falha. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Queridos, uma coisa que o homem não tem, muitas vezes, é uma palavra cumprida. As pessoas fazem promessas e não cumprem. Mas a Bíblia diz que Deus, quando Ele fala algo, Ele zela, Ele cuida, Ele se esforça, Ele zela para cumprir o que Ele fala. Se Ele falou para você, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui que Josué lembra das promessas de Deus. Ele está ouvindo a voz de Deus dizendo: Jericó está nas suas mãos, o rei não vai suportar você. Mas lá na frente os olhos dele vê outra coisa, vê barreira, vê obstáculo, vê desafios. Quem sabe é o que você está vivendo hoje, quem sabe é o que você está passando, quem sabe a sua experiência de hoje é a mesma experiência de Josué. Você tem promessa, mas tem desafio. Você tem promessa de Deus, mas tem muralhas, tem obstáculos, tem oposição. Às vezes nós pensamos: meu Deus, se eu sou teu servo, se eu nasci de novo, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós pensamos: vamos viver sem oposição na terra. Queridos, mas aqui no mundo nós temos um inimigo terrível. Satanás, ele não vai desistir de lutar contra você enquanto o Senhor não te recolher para a glória. Mas enquanto você estiver na terra, ele vai lutar contra você. Mas uma coisa é a promessa de Deus que diz: eu tenho dado vitória para você. O Senhor diz na sua palavra que a igreja, o povo de Deus, vai esmagar Satanás debaixo dos pés. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. É a promessa de Deus para nós nesses dias. Nós vamos vencer, nós vamos conquistar a vitória, porque nós temos um Deus que nos garante a vitória. Às vezes nós agimos como Gideão. Nós vemos que Gideão era um homem trabalhador que cuidava das suas lavouras. Mas a Bíblia diz que todo ano, quando a lavoura estava na época da colheita, Gideão recebia uma visita indesejada. Vinha e roubava tudo que ele plantou. A colheita dele era levada embora. Muitas pessoas têm vivido assim. No momento de colher, no momento de você receber aquilo que é seu por direito, o inimigo vem e tira. E Gideão começou a preocupar-se. Ele diz: eu conheço a história da minha família, eles falam de um Deus que cuida de nós, e por que está acontecendo isso comigo? Ele recebe a visita de um anjo de Deus, e o anjo diz: o Senhor é com você, varão valente. E Gideão fala: se eu sou varão valente, por que acontece tanta coisa comigo? Por que será que as palavras dos meus pais, dos meus avós diziam que nós temos um Deus poderoso, e agora eu vivo sofrendo assim? E o anjo disse: vai na tua força, que você livrará Israel da mão dos midianitas. Gideão venceu com 300 homens, um exército de mais de 20 mil soldados. É loucura dizer isso,
As pessoas lá fora não vão entender, mas quando Deus entra na guerra, quando Deus entra na batalha, não há ninguém que possa resistir à mão de Deus. Eu quero dizer para você que se nessa noite Deus se levanta